Na moral, Pedro, esse podcast tá ficando muito maneiro, cada vez mais. Como é que é o nome do podcast? Na moral, business. Agora sim, moleque. Ah, moleque, eu demorei um pouquinho The pra book is on the aprender. table. Nós estamos em qual episódio? Ixi, perdi a conta já. Deve ser o 12º. Hoje eu aprendi a falar business, porque eu Business. falava business. Demorou 12 episódios pra ele aprender a falar business. Uma palavra em inglês, tá? Enfim, tamo junto aí. Você Chique. gostou do convidado de hoje? Muito bom. O convidado de hoje é uma surpresa pra mim. É. E Você pra mim falou- também, porque... Você falou o nome dele, eu não liguei. É, E aí a gente vai descobrir na entrevista aqui, né? Meu amigo de infância. que legal, eu, Eu também tive a não sabia infelicidade de disso. conhecer ele quando moleque. Brincadeira. E esse convidado aí é o Filipão. Felipe Martins. Martins. Esse é o cara. É isso aí, galera. Tô aí hoje pra poder somar com vocês aí. Valeu, cara. Sócio majoritário Da da FS, F Martins, pô. F. Martins. F Martins F. Imobiliária. Martins Imobiliária. Isso aí, a maior imobiliária Limitada. de Volta Redonda. É uma das maiores de Volta Redonda e do interior do estado do Rio aqui. Cara, assim, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores vendedores Isso aí. que eu conheço. Por isso desenrolo. eu chamei. A parada é essa, é o desenrolo. É um dos caras mais desembolados que eu já conheci aí. Eu tenho certeza que essa entrevista vai ser muito proveitosa e te agradecer, cara, pelo seu tempo que você dedicou pra gente aí. Eu tenho certeza que eu vou aprender bastante, como já aprendi muito com você, Sim. o Pedro também. Pra galera que tá assistindo, cara, você precisa assistir essa entrevista até o final, porque só no backstage aqui a gente já falou do negócio, o Felipe já me economizou R$1.000 por mês. Então, é assiste isso a aí. entrevista até o final. Com é isso aí. certeza. Filipão, cara, vamos começar aí com a sua história, desde lá de trás, passando aí pela tua infância um pouco. Foi uma infância difícil? Foi uma infância fácil? Como é que foi aí? Pô, igual o Pedro falou, né? A gente foi amigo de infância. Então, a nossa infância foi maravilhosa. É. Ótima. Foi muito Você bom. ali na Morada da Granja, o Pedro ali no São Cristóvão. Eu sou Cristóvão, na Mora da Granja. A gente estudava no Bahia, escola pública ali, municipal. Você voltava pra casa a pé também? Todo dia. E Voltava pra casa voltava a a pé, descia pé. o morro ali, né? Descia o morrinho da mina ali, da Minerlândia, pra Chique. casa. Chique. Todo dia. Ou então eu descia pelo morro do mercado, Uhum. que eu passava pela sua casa e depois ia pra minha. Cara, que negócio doido, né? Saía aquele mulão de criança do Bahia. Maneiro. Era mais de 100 crianças na rua, um tanto pra lá, pra 208, tanto pra cá. Era. Hoje você não vê isso mais, né? Você não vê, não. Vocês Hoje eram da Baixada, eu sou do Morro, meu irmão. Eu estudei Você era no de Calipa. Morro? João Aziz. Morro aonde? Que jargão meu no Morro? irmão. Era do Morro, era do Calipa. Vocês eram playboy, Calipa, cara. Ele era Na do moral, Caliptal na época vocês, que o pra Caliptal mim, não tinha nada, não tinha não. tráfico, não tinha nada. Não tinha nada, né? Eu sou Aquela da... época aquela Vamos deixar isso pra lá, que eu nunca participei, mas eu sou da época do Comando Chá, né? Comando Ali o quê? no- Comando Chá. Comando chá Era é coisa comando lá das velhinhas, né? do- Chá das É, cinco, né? chá das cinco. Enfim, É, vamos tem uma deixar... musiquinha, né? Eu era o cara do morro mesmo, não me nego a dizer isso. Vocês eram os playboys. Eu admirava vocês, cara, que vocês andavam de moto, vocês tinham, entendeu? garupa, né? Já tinha carro. Playboy. Aqui, a no gente São andava de Cristóvão. moto na garupa, né? Na garupa, na só se garupa, for. é. Só se for. Você tem irmão? Não, só irmãs, duas irmãs. Duas irmãs. A Tatiana mais velha, a Tatiana estudava com o Pedro e eu estudava com a irmã Na do minha Pedro. sala. Ah, legal. Eu estudava com a irmã dele, que o Pedro é um ano mais velho que eu, 2 anos no máximo aí. Felipe é mais novo que eu, 2 anos. Não parece, né? Obviamente, mas... Você é da minha idade, né? Tô com 36. 36. Um ano mais novo aí que eu. Jardel, você tá meio É, moído, hein, tô cara? bem acabadinho. meu Tá irmão. moído. Aqui a gente que tá moído, a gente nunca fala que é a gente, né? É. Não, nós estamos tranquilos, mano. Já tá com cabelo branco, tem muita coisa que então, salva o bíceps dele aqui. muito chão, né, cara? A gente, Muito chão. A gente rodou sem óleo muito tempo aí, né? É, Pra hoje a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo, né? A gente passou por muito perrengue aí atrás, com né, certeza. Muitos altos e baixos, né? cara? Muitos altos e baixos, muita loucura. E, cara, tu já foi CLT, Felipe? Como é que foi o início da sua vida profissional? Foi com quantos anos? Na verdade, eu sempre trabalhei, cara. Sempre trabalhei. Sempre trabalhei é o quê? Sempre- Desde quantos anos? Desde eu com 10 anos de idade, eu até vi um vídeo que ficou do Daniel Uhum. Capobianco. Uhum. O irmão do pai dele, que é meu tio, até faleceu. Uhum. Então eu com 10 anos ele me levava pra ajudar ele lá a trabalhar lá no Capobianco, material de construção, quando Que era no legal. comecinho. Era bem maneiro, eu fiquei vendo o vídeo, fiquei lembrando. Aham. Daniel também pequenininho, galera Maneiro. toda. Então assim, aí eu assim, não recebia, mas eu tava lá com ele, descarregava um caminhão, fazia uma coisa toda. Logo depois eu comecei a trabalhar numa padaria da minha tia,
Lá na 207, padaria antiga, padaria João Luiz. É muito antiga. E aí essa veia empreendedora, você já foi ligando lá naquela época ou você não tinha noção? Não tinha noção, mas aquela época foi interessante porque eu comecei a aprender a ganhar dinheiro, guardar dinheiro, a comprar, assim, a saber o valor das coisas. Eu queria comprar uma bicicleta, eu trabalhei na padaria. Maneiro. Um exemplo, eu queria trabalhar 2 meses para comprar a bicicleta. Acabei trabalhando de 11 aos 14. Entendeu? Então, bicicleta saiu caro essa bicicleta. Eu comprei várias. E aí, esse lance de você começar... É interessante que os entrevistados, né, cara? A maioria dos empreendedores, eles começam cedo. Eu comecei cedo, Pedro e muitos aqui na família, cedo, né? E na família. E não foi necessidade, né? Basicamente. Você Cara, não trabalhava para botar comida dentro da sua casa que seu pai ou mãe não conseguia, foi por uma opção sua. Um exemplo assim, o meu bairro é um bairro bem maneiro, Morada Grande sempre foi um bairro muito bom. E ali, eu e minha família, a gente sempre prestou serviço pro bairro. De quê? Entendeu? De tudo. Um exemplo assim, minha mãe e meu pai têm uma lanchonete lá há mais de 20 anos. Então você cresceu vendo o empreendedorismo ali dos seus pais. Poxa, antes disso, as minhas tias vendiam pizza frita no bairro, legal. pão. Então a gente sempre prestou um serviço ali dentro do bairro, né? E assim, a minha família, pô, nunca teve grana, meus pais nunca teve grana. A gente sempre, nunca teve nenhum perrengue dentro de casa. Mas, poxa, pra comprar uma bike pra minha irmã mais velha, a Tati, ela era mais velha. Aí quando a bike ficava meio ruimzinha, vinha pra mim, depois ia pra minha irmã, mais nova, a Thalita. Então era mais ou menos assim, mas, pô, meus pais sempre ensinando a gente, andando no caminho certinho, honestidade, trabalho. E basicamente a renda da sua casa, então, veio em cima dessa lanchonete? Ou não? Só meu pai que trabalhava na época e minha mãe ficava por conta. Seu pai era CLT? Meu pai era. Aí a lanchonete era da sua mãe, ela que tocava? Não, ela não existia lanchonete. Sim. Aí, na época, eu comecei a trabalhar na padaria da minha tia, né, cara? Aí, poxa, teve um primo meu que tava vendendo um carrinho de hot dog. Aí esse carrinho de hot dog, eu botei a pilha no meu pai. Poxa, pai, eu tinha 11 anos. Pô, pai, compra esse carrinho de hot dog pra gente vender um hot dog aqui no bairro. Porque não tinha nada no bairro, assim, de lanchonete, mas não tinha nada. Então você já tinha veia empreendedora. Poxa, já, meu pai foi lá um dia, comprou o carrinho, na época foi R$250. É como se fosse R$2.000 hoje, entendeu? Era uma prata, Aí ele comprou, foi lá na 207, comprou o carrinho e veio andando na pista, ele e minha mãe, pô. Aí começou esse negócio do hot dog. Aí a minha casa, assim, a frente da minha casa virou ponte da galera, porque a rua sempre cheia de criança, né? Você lembra disso? Cheia de criança, virou ponte. O hot dog da Tidalina. Começou a lanchonete ali, né? Começou ali. É isso aí. Aí, uns anos antes, a minha tia, ela tinha feito um varandão na frente, assim, então, porque a rua dele é o seguinte, a rua principal aqui, a rua dele não tem saída, faz a volta, assim, ó. Não é a casa que você mora hoje, não, ia pra lá. Não, eu moro na mesma rua, em outra casa. Tá. Aí, era maneiro. Aí, poxa, uns anos antes, a minha tia tinha feito uma lanchonete lá, acabou que tinha fechado. Aí meu pai bateu um papo lá e ficou lá na lanchonete. Aí virou a lanchonete. Aí meu pai, com o tempo, ele saiu do outro emprego dele e ficaram só por conta da lanchonete. Então eles estão aí 20 e poucos anos, pô. Ainda existe a lanchonete? Existe. Que legal. E sempre ali no bairro. O que eu acho interessante é um contexto muito local ali. Né? Esses dias eu tava na casa da minha mãe, daí a gente chama Tidalina até hoje, né? Ela passou ali. Eu chamo minha mãe Tidalina. Ela me reconheceu, cara. Que na hora que ela tocou a campanha ali, ela sempre traz bolo pra minha mãe, alguma coisa sábado assim. ela vende bolo, pão lá no bairro. E aí, na hora que ela tocou ali, ela olhou assim, tipo assim, não é o Can, é meu pai. Não é o Can. Pedrinho! E aí, cara, ela me reconheceu, a gente trocou uma ideia, eu falei, caramba, Tidalina, você vê, pô, saudável e na disposição, entregando bolo pra galera e tal, maneiraço. Maneiro. E teu pai também ajuda hoje? Meu pai também. Sempre ajudou, né? Depois que ele saiu. Ele saiu do emprego onde ele trabalhava, em Barra Mansa. Aí eles começaram a ficar fixos na lanchonete. Aí a lanchonete, ela passou por momentos muito bons, assim. Ficava aberta até... E você atuava na lanchonete? Eu trabalhava... Vendendo, fazendo, produzindo? Eu trabalhava durante o dia e à noite eu ajudava na lanchonete lá. Você trabalhava onde durante o dia? Cara, eu trabalhei em vários lugares. Teve uma época, depois que eu já trabalhei na CSN também. Ah, é? Não sabia disso, não. Já trabalhei como guia turístico, trabalhei com teatro... Guia turístico? Teatro? Guia turístico aonde? Cara, eu trabalhei numa empresa chamada Viagem ao Saber, da Ana Serafim.
Ah, não, pensei que era guia turístico em Volta Redonda. Não, fui guia turístico no Brasil inteiro. Que legal. Onde tinha viagem, eu ia, né? Tinha um cursinho de guia lá. E você ia sem conhecer os lugares, né? Conhecia por revista, entendeu? Aí eu chegava na hora, aqui é tal lugar, aqui é tal lugar. Não tinha Google na época, né? Não tinha nada. Mesmo. Pô, aí, brabo, rapaz. Eu trabalhei também, teve uma época com eles, cara, fazia o sítio do Pica-Pau Amarelo. Era maneiro, porque eu via as crianças do bairro, via todo mundo indo, porque eu trabalhava com escolas particulares. E era muito maneiro, cara. Você tinha que idade nessa época? Tinha 16 anos. Você nunca foi um cara inibido, tímido, essas coisas, né? Acho que não. Você passou por algum preconceito, cara? Assim, eu lembro, as minhas memórias, né? Que a gente ia buscar, por exemplo, o lanche, o hot dog lá da Tidalina e tal. E eu acho, né? Talvez eu tenha construído essa memória na minha cabeça agora que você contou a história. Mas eu acho que eu lembro da Tati de touca, fazendo sanduíche e tal. E se eu construir a memória, me perdoe, mas se não, você passou por algum preconceito assim, a galera tá sentada, era pro Felipe tá zoando ali, curtindo com a galera, mas o Felipe tá trabalhando. E a galera olhar meio torto assim, não? Cara, o que acontece? Rolava, assim, às vezes, no nosso pensamento, porque a gente era adolescente, ajudava nossos pais, poxa, era um projeto maneiraço da família. A galera do bairro ali, ninguém trabalhava. Ninguém trabalhava. A galera era playboy. E eu e minhas irmãs sempre trabalhou. A gente sempre trabalhou, igual eu te falei, sempre prestou serviço ali. A galera estudava no Macedo, eu lembro bem disso. A gente saía a pé e a molecada esperando no ponto de ônibus com o uniforme do Macedo. Ou a van, né? Levava buscava, né, cara? Isso aí. Então a gente sempre foi correria. Mas ali pra mim era gratificante pra caraca, porque na hora que fechava a lanchonete, meu irmão, minha mãe me dava lá os 20, 30 reais pra eu sair, pois porque eu trabalhei, e eu pegava e eu tinha um carro, eu tinha moto, entendeu? Comprei, porque eu sempre trabalhei cedo. Eu lembro, você teve carro e moto cedaço. Pegava minhas irmãs botavam no carro e saía nós três, ia lá pro funcionários, que não tinha, ia pra ilha, né, festa. E a gente ia, e eles ficavam, às vezes, esperando um tempão pra mãe, pai, emprestar carro pra levar. Aquela parada, aquela época não tinha Uber pra ficar levando. E a gente sempre na correria, assim, um exemplo. Não quer dizer que a gente era melhor do que ninguém, mas a gente sempre conquistou... Mas você se destacava de certa forma, né, cara? O nosso espaço pelo trabalho, né? Você tinha era um Monza? Eu tive uma Marajó, tive uma Caravan. Caravan, isso aí. Caravan, eu lembro, aquele grandão, né? Não, não é hatch, não. A Caravan é tipo um SUV, só que baixo, né? Então, eu tenho memórias, assim, eu tava pensando que era um Monza hatch. A Caravan é o Opala Perua? O Opala Perua, é isso aí. A Caravan era... Pode crer. Era essa história dessa... Rapaz, tudo... Te falo, né? Morada Grande é maneiraço. Lembra do Bruninho, do Tebas? Bruninho Tebas. O Bruninho, ele tinha, cara, uma Marajó parada há uns 4 anos na calçada da casa dele. Aí, essa época, eu peguei, tava trabalhando na CSN também. Aí eu falei, poxa, pai, aquela Marajó lá é maneira. Meu pai, pô, o carro tá todo moído, placa amarela. Falei, não, vamos lá trocar ideia. Conversamos com o Bruninho, compramos o carro dele. Reformei o carro, aquela coisa toda... Comecei a andar no carro, cara, pô, o carro ficou... Até hoje, assim, já tive vários carros maneiros, tem carro maneiro, mas até hoje eu lembro da Marajó. E meus amigos da época sempre falam, pô, aquela Marajó era maneiraça, entendeu? A memória, né? O primeiro carro, eu não tinha moto, eu tinha um carro. Depois eu fui ter moto e tal. Igual, ali na 209 tem um parado ali, né? Tem um amarelo ali, um Maverick parado amarelo, com capô enferrujado. Só doido pra comprar aquele carro. Você trabalhou quanto tempo lá na CSN? A CSN foi um contrato, deu uns 2 meses, 3 meses, aí eu fui chamado para trabalhar no Autopeça lá na 17. Aí eu optei ir para atrás do balcão? E aí você já partiu, foi o primeiro contato que você teve? Ah, não, com venda, basicamente, você já vendia ali o hot dog, né? Mas a princípio com venda foi o primeiro contato. Foi o primeiro contato? Cliente, assim, tá. Aí, assim... Qual autopeça que é? Era Suete Autopeça, do Iramar. Suete Luciane, lá na 17. Que legal. Pô, foi maneiro. Eles são da Morada Grande também. 18 anos? Eu tava com 18. 18. Eu trabalhei até os 23, mais ou menos. E como é que foi a experiência aí que começa lá? a imobiliária, não? Foi a partir daí, cara. É maneira essa história porque a imobiliária começou ali, dentro daquela autopeça. Mas como é que foi? Poxa, teve um dia que eu tava lá num sábado de manhã, vendendo lá, normal, trabalhando. Aí chegou um camarada lá, conhecido por todos de Volta Redonda, o André Bactéria, né? O André Bactéria. Ele vai vir da entrevista do maluco, André Bactéria. É brabo, filho. A história... Vai ter que ter uns 4 podcasts pra contar a história desse camarada aí. Se eu começar a falar dele, eu até choro. Tanta emoção, tipo, a parada, como é que foi. Entendeu? Maneiro. O cara é fechamento. Aí ele, tava procurando uma lanterna
pra colocar numa carretinha que ele andava de moto e tinha que carregar. Eu falei, pô, não tem. Acabou que eu fui pegando amizade e perguntei com o que ele trabalhava, que ele tava com motão. Pô, motão de empinar. Eu falei, pô, esse cara deve ser milionário, porque pra botar uma moto pra empinar... eu falei, pô, eu gostava de empinar moto. Aí ele, não, faço parte da equipe de acrobacia e tem imobiliária. Eu falei, eu sei onde tá vendendo um terreno. Aí ele falou, Eu falei, que hora que você sai daqui? Eu falei, sai 1 hora, vou te esperar. Me esperou, me botou no carro, fomos lá, mostrei o terreno, ele vendeu os 2 terrenos. Lá no Morada Granja. Na hora? Na hora, cara. Sim, aí eu falei, pô, beleza, cara. Te deu uma comissãozinha, não? Não, vai chegar lá, calma aí. Eu falei, vai rolar uma grana? Ele falou, pô, deixa eu só receber, eu vou saber quanto que vai ser direitinho, o cara tava na proposta. Eu falei, beleza. Só que nessa época, olha só que loucura, nessa época, eu já não tava conseguindo mais ajudar tanto lá na minha mãe, na lanchonete. Porque eu fazia faculdade à noite, de biologia. Biologia? Aí eu saía da faculdade e trabalhava de motoboy lá na pizzaria da Colina. Na época, o motoboy trabalhava até 4 horas da manhã. Era muita entrega. E depois, 8h30, eu tava na autopeça de novo. Então, sempre peguei essa pegada de trampo, sempre foi. Dormir era só de vez em quando, né? Pô, eu tinha que pagar a faculdade, eu tinha que pagar a moto que eu tinha comprado, R$600 de prestação por mês. Eu ganhava salário mínimo, na época devia ser 400, entendeu? Então, eu tinha que trabalhar. Meus pais, pô, não tinha condição de me bancar. Tinha que se desdobrar de qualquer forma. Sempre me banquei, entendeu? E aí rolou essa parada. Aí teve um dia, cara, que eu já tava assim, agoniado, já tava com a prestação da moto atrasada, eu tava com a faculdade uns 3 meses de agarrado. Pô, a faculdade na época, quem formava em escola pública, né, ou terminava o 2º grau em escola pública, aí você tinha 50% de desconto. Eu nem com 50% de desconto eu tava conseguindo pagar. Tava difícil, mas eu queria terminar a faculdade. Aí eu troquei uma ideia, cara. Olha só que loucura. Eu troquei uma ideia com o Iramar, que era o dono da autopeça lá, que é ainda. Falei, pô, Iramar, tem como você aumentar meu salário, não? Ele, pra quanto? Falei, pô, 3 vezes mais do que eu ganho. Aí ele, por quê? Eu falei, porque é o que eu gasto hoje, cara. Então eu quero diminuir minha carga de trabalho, mas eu quero pagar as coisas pelo menos que eu comprei. E pagar a faculdade, que eu quero terminar. Aí ele falou, poxa, cara, é difícil. Não é que você não merece, é porque eu não consigo. Falei, então me dá uma semaninha de folga aí pra ver se eu arrumo alguma coisa. Aí ele falou, vamos fazer um acordo. Você tem uma semana de folga, isso era no sábado. Segunda-feira você não precisa vir, você vem só na outra segunda. E se caso você arrumar algum emprego ou alguma coisa que foi interessante, eu não desconto do salário. E a gente faz um acordo sem problema. E se você voltar, eu também não desconto. Vou te dar essa moral. Falei, pô, beleza. Cara, eu fui segunda-feira lá na escola para trabalhar de vendedor de moto. Na terça eu fui lá na Nova Skin para trabalhar de vendedor de moto. Quarta-feira eu não tinha nada para fazer. Aí eu parei, sabe aonde? Lá na imobiliária do André. Lá na Sim Imobiliária. Lá no shopping da Terra do Natel Dexter. Aí eu parei lá. E aí, cara, aquele dinheirinho não saiu não? Eu tinha até esquecido, né? Ele falou, pô, acabou que não deu para vender, o terreno não tinha escritura e tal. Eu falei, tranquilo. Ele falou, espera aí que eu vou conversar contigo. E fiquei lá um tempão. 30 hora, 40 minutos. Imobiliária cheia. Tava ele, a esposa e a filhinha, Maria Laura. Maria Laura hoje tá com 15, 16 anos. Ela tava de colo. E ele agarrado lá, cheio de gente. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Felipe, tem como você me dar uma moral? Eu falei pô, pega essa cliente aqui, tá com a chave aqui, leva no apartamento ali pra mim ali. Aí eu falei, beleza, eu levo lá rapidinho. Aí, pô, lá mostrei, o pessoal não gostou, voltei. E aí, gostaram? Eu falei, pô, não gostaram não, eles querem uma coisa melhor. Quem vai pagar o apartamento é a irmã lá dos Estados Unidos e ela tá com a grana. Pô, eu acho que se botar um troço caro aí, eles vão pagar. Falei, então mostra aquele outro ali. Apontou assim, edifício Nautilus, bonitão na terrada, na rua do Açougue do Valdir. Aí eu fui lá, levei, cara. Quando chegou lá, o pessoal olhou, falou, eu vou comprar. Voltou pra imobiliária, ficou lá e eu não sabia nada que estava acontecendo, não fazia ideia do que estava acontecendo. Só que, pô, Deus tem um propósito na vida de cada um, né, meu irmão? E eu sei que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. É isso aí. Se Deus tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua, ele vai nos unir e aquilo vai acontecer. De Pode ser que não seja agora, acontecer. Mas vai ser lá na frente, mas o propósito é um só. Aí que eu comecei a entender a jogada, entendeu? Por que eu tava na autopeça, por que eu atendi aquele camarada. Que maneiro, cara. Eu comecei a entender. É o caminho, né? Porque, assim, eu sempre trabalhei de muita coisa, porque eu nunca perdi oportunidade. Tudo que foi aparecendo pra mim de oportunidade, eu fui abraçando. Aí apareceu uma oportunidade melhor
eu pensava, poxa, acho que isso aqui vai ser melhor pra mim. Ou então vou tentar fazer junto com outro. E ficava, entendeu? Sempre buscando algo melhor pra mim, porque eu sempre trabalhei muito, cara. Entendeu? A gente sempre Pode trabalhou escrever um muito. livro. Então, com essa ideia de trabalhar muito, eu sempre acreditei que iria vir uma oportunidade maneira pra mim. E nunca vem fácil. Nada vem fácil. Entendeu? Hoje em dia, pô, a gente tem visto uma galera aí que do nada mora na rua no dia seguinte é milionário. Pô, essas coisas não vão acontecer com a gente. É muito difícil, entendeu? E se acontecer também. Pode acontecer, mas as chances são muito remotas. Aquele lance, né? Aquele lance do os humilhados serão exaltados, nós estamos na fila tem um tempão já. Pô, tamo aí. Exatamente. Tamo na atividade, né? Tamo na moral, né? Na moral. Aí, cara, aí fiquei lá esse dia na imobiliária do André lá. Aí acabou que ele tava lá desenrolando. Falei, vou embora. Fui pra casa e tal, almocei. Dormia a tarde toda, tava de folga, né, cara? Porque à noite ainda tinha faculdade, ainda depois tinha que trabalhar de novo, lá no motoboy, Aí fui pra casa. Quando foi no dia seguinte, ele me ligou. Pô, chega aqui rapidinho. Cheguei lá, cara. Sem mentira nenhuma. Ele tava com R$1.000 na mão pra me dar. 1.000. Falou, Felipe. Há 10 anos atrás, isso aí era coisa pra caramba. Não, isso não é 10 anos atrás, isso é 15 anos atrás. Você era em 2007. Aí ele falou assim pra mim, cara, você não é corretor. Mas você me salvou hoje, você me deu uma moral, porque eu ia perder a cliente. Mas eu tô te dando aqui, ó, R$1.000. Não é comissão, é a gratificação pelo serviço que você fez pra mim. Porque você não é corretor pra vender, você só mostrou pra mim ali. Então toma aqui essa grana aqui. Você ficou doido, né? Você logo pensou, se eu fosse corretor, eu tava nadando. Vou te falar, na hora eu parei na minha cabeça assim, eu falei, pô, vou somar aqui tudo que eu ganho no mês. Salário, mais o motoboy, mais a moralzinha da lanchonete, não dava R$1.000. Olha só. E ali, tipo, um exemplo, num negocinho... Meia hora você ganhou R$1.000. Num negocinho que aconteceu, eu falei, pô, essa parada de imobiliária é maneiraça. Eu falei, André, mas como é que funciona? Ele falou, cara, você tem o 2º grau? Eu falei, tem, pô, faço faculdade. Eu falei, então, você tem que ir lá no Cresce, era na época até no Valmir Vitor, tira o Cresce e volta aqui. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Ele falou, você vai trabalhar comigo, você vai virar corretor. No mesmo dia, eu fui na autopeça pedir conta. Aí trocou a ideia com o Iramar, que já tava mais ou menos alinhado. Expliquei pro Iramar tudo que aconteceu, ele me apoiou, falou, cara, que maneiro. Mostrei até o dinheiro, né? Eu ganhei mesmo, é de verdade. Essa parada é uma parada que eu acho que no nosso podcast ainda não teve. Porque a gente teve a galera que veio da família, teve o Dudu, que, pô, correria desde o começo e tal. Mas o lance do, meu irmão, achei, larguei tudo. Isso não teve ainda, né? E muita gente perde a oportunidade porque não tem coragem de dar um passo onde não tá vendo. Pô, você fez um cálculo rápido. Ganhei. Rápido. Porque hoje hoje você é proprietário de imobiliário, você sabe que você não vende imóvel todo dia. Não é assim. Mas naquela hora você falou, meu irmão, 1.000 em meia hora... 3 imóvelzinhos desse que eu vender no mês. Logo assim, entendi que, poxa, aquele prédio tinha lá uns 30 apartamentos. Se eu vendi ainda podia vender mais 29. Minha cabeça foi assim, pô, vou ter 29 mil ali. Um exemplo, né? Minha cabeça pensou assim, eu não sabia quanto que era a comissão, não sabia nem quanto que era o valor do apartamento. Não sabia. Até hoje eu não sei. Se foi 100 mil, 200 mil, foi 1 milhão. Não sei quanto foi, até hoje. Esqueci até de perguntar, depois eu vou encontrar com o André, vou perguntar, entendeu? Mas, poxa, a minha mente, ela girou assim no momento da oportunidade. Falei, essa é a oportunidade que eu tava querendo. Porque, poxa, essa oportunidade, eu não vou ficar, poxa, enfrentando sol e chuva todo dia, na madrugada, trabalhando de motoboy. Pô, trabalho de motoboy é muito... arriscado, né? Arriscado, assim, a gente liga, pede uma pizza em casa, chega lá. Pô, meu pai é motoboy da lanchonete, cara. Minha mãe faz o lanche e meu pai entrega. Meu pai é motoboy da lanchonete. E eu vejo, cara, às vezes eu tô ali em casa, lá, cheio cansado, tô ali em casa, meu pai tá com a motinha de um lado pro outro. Falei, pô, assim, não quer dizer que eu tô desmerecendo um serviço, não. Meus amigos são motoboy, meu pai é motoboy. Vários. Só que, pô, eu queria algo melhor pra mim, entendeu? Eu já buscava, porque eu já fazia faculdade, achei até que eu ia virar professor de biologia. Porque você não se formou, não? Acabou, mas eu nunca quis virar professor. Você é biólogo, então, cara? Mais ou menos. É igual médico que faz medicina e depois vai vender curso online. Aqui, mas deve estar faltando uma matéria lá pra terminar, porque eu acabei que eu não voltei no final do último mês, eu não voltei, cara. Porque aí a imobiliária já foi ficando bombou assim, maneiraço, demais. Cara, maneiraço. E o mercado de imóvel estava aquecido na época que você entrou? Cara, logo depois que eu tirei o Cresce, eu lembro que teve um feirão da Caixa
Não, deve ter sido o primeiro feirão da Caixa. Foi até debaixo do viaduto. Viaduto não, debaixo da biblioteca. Ali na vila. Acho que foi o primeiro feirão da Caixa. Meu sogro falava muito pra gente, nessa época eu tava fora do Brasil. Ele falava, cara, vamos lá no feirão da Caixa pra ver um negócio. Tá? Ele ia lá pra olhar. Eu sei que naquela época eu devo ter vendido uns 15 imóveis aquele dia. Lá no feirão, lá nesse, no feirão. Nesse mesmo evento. Era 4 dias de feirão, devo ter vendido uns 15. E aí você já tava com o Cresce na mão, tirou o Cresce rapidinho? Foi rapidinho, pensou, na época rico. era rápido. Não, um exemplo assim, cara, o imóvel era 50 mil, entendeu? Eu era comissionado, eu ganhava comissão de corretor. Então, um exemplo, um imóvel de 50 mil eu ganhava lá R$500, entendeu? 250, não sei direito. Mas era basicamente assim, então eu ganhava no volume. Mas, pô, pra mim era ótimo, cara. Eu tava dentro de uma profissão, entendeu? Uma profissão maneira. Aí, com isso, como eu larguei o outro trampo, né? O outro serviço Você que eu tinha, focou mesmo total. Eu vivi aquilo. Eu falei, Isso André, trabalhando pro André. Trabalhando pro André. Eu não largava o André, meu irmão. Só deixava ele Virou um pra carrapato dormir, nele. Só deixava ele pra dormir. Na hora que eu ia pra casa dele à noite. André, me explica isso, cara. Vamos ligar pra aquele cliente. Ele falou, cara, dá um tempo, dá uma segurada. Eu falei, não, eu quero Segura aí aprender. que você tá muito Aí, sanguessuga. Às vezes eu saía da casa dele, assim, 11 horas da noite, ia pra minha, 7 horas já ligava. E aí, cara, tá saindo de casa? Entendeu? Já tô aqui na imobiliária. Ele falou, pô, até chegou um tempo que ele me deu a chave. Falei, então vai, abre e fecha. Todo mundo quer um aprendiz assim, né, cara? Pô, todo mundo quer um Colei. Até hoje tem pessoas que acham que eu sou irmão dele. Pô, isso, irmão. Vocês viraram um em carne aí mesmo. Eu demorava, irmão, Porque na época era correria, a gente era correria. Aí com isso, cara, eu consegui aprender tudo. Aprendi parte de cartório, parte de banco, caixa econômica. Você é um corretor, cara, assim, que eu admiro, completo. Você sabe tudo mesmo, cara. Porque todo imóvel que eu comprei, eu tenho alguns, né? Não vale nada, tudo junto. Eu tenho alguns. Todos eles, cara, eu passei na mão de 4, 5 pessoas diferentes. Esse aqui é outro cara que justamente. Cara, uma injeção. Agora, o Felipe, meu irmão, tudo que você perguntar pra ele. Meu irmão, todos os meus imóveis estão indo pra mão do Felipe no final desse podcast. Acabou. Desde documentação até a venda, tudo ele manda. Vou te fazer um precinho, camarada. Precinho da época de Bahia. Da época do seu Malaquias lá, né? Que vendia bala lá na frente. Lá. E aí você vê isso como um diferencial hoje, o corretor, que ele sabe todo o processo, desde trâmite de documentação, de venda, de escritura. Você vê isso como um diferencial hoje? Cara, eu acho que o corretor ele teria que ser completo, né? Tem que ser, né? Porque como é que você vai vender um imóvel, vai deixar para alguém vender o imóvel, vai comprar o imóvel com um corretor que só sabe abrir a porta da casa, do apartamento, te mostrar e obrigado. Amanhã alguém vai entrar em contato contigo para fazer uma simulação. Aí no outro dia alguém vai entrar em contato com você. Você sabe que é por isso que eu não fui para frente como corretor, né? Mas você tinha todo o perfil, né? De venda. Não, você quer ver um negócio basicamente de venda. A gente já falou de atendimento. Mas você aprender, porque depois que você aprende é gostoso, cara, é maneiro. A gente falou de atendimento burocrático, aqui, mas né? é maneiro. Eu não sabia que você era proprietário, né, da agência, da sua agência de correção de imóveis. Correção não? Corretagem. Correção não, corretagem. Corretagem de imóveis. Nem agência não, é imobiliária. Imobiliária, eu não sabia. Eu já vi o Felipe, por exemplo, num condomínio que a gente conhece aqui em Volta Redonda. Quando ele vai lá atender cliente, eu já vi algumas vezes, agora não me lembro se era um uniforme de lá, uma camisa de lá, uma promocional. Por quê? Cara, tô fazendo a representação daqui. Ele incorpora. E aí, exatamente. Cara, dificilmente você vê o Felipe no horário de trabalho à toa. O cara tá vestido social e tal, papá. Tudo bem que a gente sabe que tudo isso tem aquele olhar preconceituoso da sociedade. Mas quantas vezes eu fui ver imóvel ou pra alugar ou pra comprar... Meu irmão, eu já encontrei com um corretor de bermuda e chinelo. Tem sim. Você acredita? O cara abre a porta na má vontade. Vamos lá ver. Entendeu? E perdeu a oportunidade. Eu penso assim, né, cara? Não é porque é um final de semana, é um domingo. Poderia realmente estar com a minha família, usufruindo de algum momento. E você me liga. Felipe, tem como lá ver agora? Cara, se eu falar que tem, eu tenho que ser o melhor pra você ali. Isso aí. Entendeu? E se chegar naquele imóvel e você não gostar, e eu falar assim, poxa, tem um outro aqui, quer ir lá ver? A gente vai ficar até a hora que você puder vendo imóvel. Se você achar que não dá pra ver tudo naquele dia, eu vou te ligar no dia seguinte de manhã pra gente continuar vendo. Até eu achar o imóvel pra você. Ou você fala assim, cara, eu desisti, não vou comprar agora, mas me liga daqui a tanto tempo porque eu tô resolvendo umas coisas. Beleza, vou botar na minha agenda. Daqui a tanto tempo eu tô te ligando. Entendeu? É assim que funciona, porque, de repente,
às vezes, o cliente, ele quer comprar, mas não sabe o que quer. Ele não sabe o que ele não quer. sabe o que pode. Uhum. Entendeu? Aí o que eu faço? E aí esse é o seu papel de tentar ali... Eu tento fazer um levantamento, igual eu conversei com você agora há pouco aqui sobre algumas coisas de saldo devedor. Então o que eu fiz? O que eu aprendi? Eu aprendi que se eu entender o perfil do cliente, ele vai se entender. Sim. E se ele se entender, vai ficar mais fácil de eu mostrar alguma coisa que seja realmente interessante. E se você entende meu perfil, você não perde tempo. Pra que você vai vai mais mostrar assertivo, um imóvel de né? 2 milhões agora? Meu irmão, nem cabe aí. Não tem o que financiar. Economiza tempo. É isso aí, a gente economiza tempo. Isso aí. Mas aí isso tudo eu aprendi com a jornada lá com o André, né, cara? Mas como que virou dono? Porque você sugou o André há quanto tempo? Isso aí. 4 anos. 4 anos. E aí você ficou ali com ele 4 anos nessa pegada? Nessa pegada, frenético. Muito e aí, frenético, cara, trabalhando muito. Já pra gente entrar nesse assunto também, família. Você já tinha família sua, assim, de filho, de namorada, esposa nessa época ou não? Nada. Não, era o Felipe sozinho, que morava com os pais. 23 beleza. Menos, então, beleza. A gente vai entrar em família, então, mais pra frente. Morava na Morada Grande com os meus pais e fazia faculdade e trabalhava. Entendi. Era isso. Minha vida era isso, cara. Entendeu? Logo depois desses 4 anos, você abriu a sua. Como é que aconteceu? Antes você falou o que aconteceu. O que você vê de diferença? Porque uma coisa é ser corretor na agência do cara. Então, você tá fazendo um trabalho. Tô vendendo ou botando para alugar, fazendo minha comissão. Agora, você tem um negócio. Aí, com o negócio tem empregado, com o negócio tem despesa, tem custo fixo, tem cash flow, tem balanço, tudo isso. O Felipe teve que aprender a ser empresário ou você continua sendo corretor e alguém toca essa parte? Cara, eu acho que o empresário até hoje não aprendeu a ser empresário, né? Hoje o mercado, ele tá girando o tempo inteiro. A gente tem que aprender todo dia alguma coisa diferente. Igual na época, um exemplo, eu pegava, fazia panfleto, ia pra vila, pra Terrada, pro Retiro, entregar panfleto e naqueles panfletinhos vinha. Imagina se eu tivesse até hoje entregando panfleto com a internet do jeito que tá. Só que tem gente que ainda não aprendeu a mexer com a internet. Entendeu? Mas ficou pra trás, né? Esse cara não tá no mercado hoje mais, não. Eu conheço corretor, meu irmão. Tá no mercado, mas não tá, entendeu? Aí você pergunta como é que tá a imobiliária. Depende também do império que o cara criou, né? Às vezes o cara tinha 5 mil criou imóveis em Volta Redonda. Uma carteira grande de A gente tem aluguel, corretor aí em Volta Redonda que, o cara tem uma carteira grande, mas o cara não tem um site. Não tem um site. Eu conheço alguns. É a galera do panfleto antigo, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, cara, eu aprendi do zero, fui começando devagar. Graças a Deus, quando eu fui abrir imobiliário, eu já era casado. Meu filho ia fazer 1 ano. Hoje, meu filho, vai fazer 12 anos. Né? Ele ia fazer 1 ano. Foi em 2010. E aí, como é que foi esse papo aí? Como é que você descobriu que você, junto com o Baquinha, meu irmão, eu preciso voar? Me solta aí agora. Cara, foi uma parada muito natural, entendeu? Porque na época a Caixa Econômica ela começou a remunerar as imobiliárias que faziam financiamento. Aí começou a entrar o correspondente bancário. Ela comissionava ali em cima do valor financiado ou do negócio? Do valor financiado. Tá. Aí eu falei, Baqui, vamos abrir um escritório no Retiro. A Caixa Econômica que a gente mais trabalhava era do Retiro. Falei, vamos abrir um escritório no Retiro só para mexer com isso. Aí ele demorou, vamos embora. Aí alugamos lá e abrimos. Aí ele virou teu sócio. A gente ficou sócio do escritório. Mas o escritório não era a imobiliária. Era só um escritório de correspondente bancário. Mas aí então, você continuou corretor dele e sócio do escritório lá. Sócio do escritório. Ele só na comissão da Caixa do financiamento a gente que vocês meio que repartiam. rachava, repartia, então fazia lá não era pagamento. imobiliária a princípio? Então, cara, olha só que loucura. A princípio era só para correspondente bancário. Só para fazer financiamento, escritura, registro, para a gente girar uma grana de financiamento, porque a Caixa estava remunerando, não tinha por que a gente não dar um gás nisso. Então, como eu já tinha um conhecimento grande, eu pegava o financiamento de um monte de imobiliário, que algumas não faziam, tinha que ficar levando a Caixa, eu pegava aquela carga toda, levava, financiava, acompanhava toda a assinatura com o cliente, depois registrava em cartório, tudo, e eu recebia a remuneração e a gente rachava no escritório. Aí foi ficando 1 mês, 2, 3, aí eu falei, poxa, André, esse escritório, cara, tá dando venda. Aqui não tem por que não ser imobiliária. Aí ele falou, então, meu irmão, quer abrir a sua? E eu falei, eu quero, lógico. Aí ele te liberou. Ele não topou ir junto? Assim, eu e minha esposa, nós somos cristãos, né? O André também.
Eu fiquei uns 4 dias orando pra caraca, orando muito, orando a Deus, pedindo a Deus direção, porque, pô, meu irmão, eu não queria me desvincular do cara, entendeu? Um exemplo, vou abrir uma outra imobiliária como se eu fosse um concorrente dele. Eu não quero ser concorrente do meu amigo, pô, o cara era meu melhor amigo mesmo. Eu falei comigo assim, eu não quero, eu largo mão, mas acabou que a gente trocou uma ideia maneira e falou, cara, tá na hora, mete o pé. Ele te apoiou? Apoiou pra caralho. Isso hoje, é amigo. É verdade. Isso é amigo. Me explicou, aí teve um dia lá no dia que a gente foi, tipo assim, desfazer a nossa parceria, né, velho? Eu chorei pra caraca, ele também. Ele falou, meu irmão, você tem que fazer um site, fazer uma logo, fazer isso, fazer aquilo. E nós dois chorando assim, foi maneiro pra caraca, sabe? Aí legal. Falei, pô, valeu, irmão. Você não sabe o que você tá fazendo comigo, assim, no meu plano profissional, né? Só que ali eu já não era mais um moleque de quando eu entrei. Ali eu já era um homem, pô, casado, com filho, responsabilidade de casa, entendeu? Prestação de carro, aluguel de casa. Antes eu não tinha nada disso, entendeu? Tinha uma moto que eu pagava uma parcela louca, não sei nem por que eu comprei, pagando 600, que eu não ganhava 600, mas nunca atrasei. Assim, atrasava um pouquinho, né? Mas paguei direitinho. Moto lá de Angra ainda. Aí... Pô, aí foi maneiro, cara. Foi desse jeito, foi bem natural. Porque é o propósito de Deus, né? Velho? Exatamente o que eu ia falar agora. Hoje são quantos anos depois? Isso tem 12, né? 12 anos. 2010. 12 anos. E aí lá, então, você, de um escritório que intermediava financiamentos da Caixa, você modificou ele todo. Você, agora eu sou uma imobiliária. Agora eu sou imobiliária. E imobiliária eu tenho que ter meu nome, né? Antes era assim, imobiliária, correspondente bancário, aí eu... Fiz uma logo, F. Martins, F de Felipe, Martins, meu sobrenome. Quem fez a logo? Você já foi para uma agência ou você mesmo fui pra uma que fez? agência. Quem me ajudou a fazer a logo foi o Lindolfo e o Felipe Campodónio. O Felipe Campodónio hoje mexe muito com Bitcoin, essa coisa toda aí. O cara maneiro também, o Lindolfo. Então a gente sentou junto e foi estrategiando uma ideia, aí virou minha logo. Ficou maneiro. Até hoje eu acho bem maneiro. Como se fosse 2 predinhos, assim. É maneiro mesmo. É bem maneiro. E bem natural, assim. O que é um negócio de uma imobiliária? Por que eu tô perguntando isso? Agora, nos últimos 10 anos, talvez, a gente tá vivendo, eu acho que o ápice no Brasil da maior revolução de pensamento desde a Revolução Industrial. Internet, todo mundo tem acesso a tudo. Eu, por exemplo, se eu quiser vender o meu imóvel hoje, eu posso colocar no OLX, negociar no particular. Você vende e não paga comissão. E não paga comissão, não paga nada. Então, eu acho que esse acesso à informação está exacerbado hoje, todo mundo tem. Várias profissões estão se tornando obsoletas, né? Eu, particularmente, sou da opinião de que o professor vai acabar, o advogado vai acabar, tudo isso vai acabar porque está aí o algoritmo e a gente é tudo escravo do algoritmo mesmo, mas isso é papo para outro dia. Qual é o negócio de uma imobiliária? Né? O que eu, por exemplo, Pedro, ganho? Eu sei, né? Mas eu acho que a audiência precisa saber. O que eu ganho quando eu contrato o Felipe? E o que o Felipe faz? É aluguel? É venda? É intermediação? O que é o negócio de uma imobiliária? Por que eu saio do OLX, que eu posso lá vender sem custo nenhum, e bato no Felipe? Para o Felipe intermediar isso tudo. Quando eu pego um imóvel, primeira coisa, eu faço umas fotos bem maneiras. Isso já é um diferencial, porque hoje em dia todo mundo fica buscando foto, vídeo. Dali eu já jogo pro site da imobiliária. No site da imobiliária eu já coloco em mais de 7 plataformas. Você dispara no... Disparo mais de 7 plataformas. É OLX, Viva Real, Zap Imóveis, Quinto Andar, tudo que você pode imaginar. Instagram, OLX. Instagram, Facebook. E com isso eu também tenho os corretores da imobiliária. Então, um exemplo. Você... Pedro colocou imóvel lá no LX, você não tem cliente. Quando eu pego o seu imóvel, cara, com certeza eu tenho no mínimo 10 clientes interessados no perfil de imóvel igual o seu. Então, eu, para tirar do LX para ir para você, eu vou vender meu imóvel mais rápido, isso? Possivelmente. Possivelmente. Talvez mais caro, porque você consegue negociar. Não, mais caro não. O valor que você está pedindo. Um exemplo assim, a imobiliária ela cobra uma porcentagem. Aqui em Volta Redonda a gente cobra 5%. Em outros estados aí, então, mas 6%. Se eu chego com um imóvel, por exemplo, que vale $500 mil, aí eu falo assim, eu quero vender por 300. O Felipe vira pra mim e fala assim, não, cara, que seu imóvel não, lógico, eu vou te ajudar. Você, se eu ver que o seu imóvel tá abaixo do valor de mercado ou tá acima, eu vou destruir, lógico. Você dá. Falar, pô, você pode vender mais caro. Não, tá muito caro.
O mercado não vai aceitar esse imóvel. Esse imóvel vai ficar aí. Vai virar o tal do elefante branco, né, cara? Esse imóvel vai ficar na nossa prateleira e não vai vender, porque tá muito fora do valor. Você compactua, então, da opinião de que uma imobiliária hoje é um consultor que potencializa a venda e dá credibilidade para o imóvel? Para o negócio? Tem que ser. O corretor tem que ser legal, interessante isso aí. Porque, cara, é muito diferente você ver uma pessoa física anunciando um imóvel e uma imobiliária que tem um tempo de mercado, né? Hoje lá na nossa imobiliária a gente tem assessoria jurídica, tem 2 advogados lá também. O Felipe Camacho, que é meu sócio do escritório lá, tem o advogado Caio também, e fora os corretores. Então, assim, a gente tem uma assessoria muito boa, entendeu? Quando a gente fala de caixa econômica, a gente já tem um correspondente exclusivo da imobiliária só para fazer o serviço todo. Hoje mesmo, agora 2h30, eu vou assinar um contrato na Caixa que demorou menos de 15 dias para concluir cara, tudo, eu ia falar para entendeu? você, ele é rápido demais, mano. Não, é ele fez o processo da minha casa lá, é incrível, Tanto demorou muito pra gente chegar nesse ponto, né, cara? Ele é muito rápido. Tá contratado. Eu e o Jardel, a gente tem uma amizade grande, cara, que, assim, muitos clientes já chegou até mim falando assim, pô, o Jardel me indicou você. Jardel, valeu aí. Pode ficar tranquilo, que assim que tiver concluído, eu falo primeiro pra você, depois pra ele. Aí passa aí uma semana. Já foi. Jardel, já marquei a escritura. Ele, quê? Marquei a escritura, já tá marcado. Vamos assinar. E o que eu acho legal, a gente já discutiu isso aqui várias vezes em outros episódios, falando de mastermind e tal. Falta, eu acho que, principalmente na cidade pequena onde a gente mora, falta uma mentalidade de assim, cara, o Felipe trabalha com corretora, eu trabalho com igreja. Eu ganho nada com isso daqui. Mas se eu ver o Felipe bem, tudo vai ficar melhor ao nosso redor. Então, cara, por que eu não vou ajudar o Felipe? Entendeu? Pô, o Jardel é um cara super bem conectado. Por que o Jardel não vai conectar? Eu tenho prazer de indicar, cara. Porque eu sei que vai sair rápido, eu sei que vai ter sucesso. Entendeu? Eu não tenho... Tinha uma época que você aventurou no lance da corretagem, né? Claro que tem um negócio ou outro que às vezes o Felipe vai falar, Jardel, vamos vender esse aqui junto? Legal, cara. Mas quantos clientes você já não indicou que não teve nada de comissão? Eu mesmo na imobiliária deve ter uns 15 imóveis que o Jardel botou lá. Pra gente vender. Essa semana quase que eu te liguei com a notícia quase que foi, nossa. Tá faltando só a proposta. O Jardel colocou imóvel, né, indicou imóvel lá para imobiliário de um amigo dele. Coloquei no site, coloquei tudo, bombou de cliente, marquei uma visita. E uma visita, assim, eu não saio da imobiliária para atender um cliente, os corretores, de um cliente que ainda não passou por um perfil. Então você faz uma triagem, isso é legal. A gente faz uma triagem. Vai financiar? Sim. Já fez simulação? Não. Faz a simulação antes para ver se, pô, também não tá perdendo tempo. A borrachaiada danada também, né? Quando eu comprei meu último imóvel, todo cliente é bem-vindo, né? Coisa. Todo cliente é bem-vindo. Talvez aquele cliente que veio para aquele imóvel de $500 mil, ele não está compatível a nível de valores de entrada e renda, mas ele pode comprar um de 200, 250, pode comprar um terreno e eu auxiliar na construção também. E aí que tá a vantagem da corretora, né? Porque o cliente chegou, infelizmente, a gente falou de atendimento várias vezes no podcast, né? Cara, eu cheguei querendo comprar uma camisa. Pô, eu não tenho a camisa, mas se você, de repente é um sapato, de repente é uma calça. Então, eu cheguei querendo comprar um imóvel de $500 mil. Cara, não vai bater o seu perfil e tal, mas eu não vou te mandar embora e te desprezar. Peraí, cara, tem isso aqui, ó, perto do que você tá procurando. Vamos construir, vamos melhorar. O que você falou da consultoria, né? Vamos melhorar isso daqui. A consultoria é tudo no negócio, né, cara? Em qualquer negócio. Mas eu acho que na imobiliária, pelo fato de que hoje a pessoa ela quer comprar, mas não sabe exatamente o que quer, e não sabe, talvez, onde pode, entendeu? Pô, já chegou cliente na imobiliária para comprar um apartamento comigo de 175 mil, que na hora que eu puxei o saldo do fundo de garantia e a renda, ele comprou um imóvel de 480 mil comigo. Caramba, entendeu? Cresceu 3 vezes. Ele tinha somado com a esposa quase 200 mil de fundo de garantia, eles trabalham. E ele não sabia disso? Sabia, mas ele não sabia que dava para usar dessa forma. Ele achou que só poderia pegar esse fundo de garantia quando aposentasse. Olha que interessante. Isso aí o OLX não faz pra você. É uma pessoa assim, ela não era tão instruída a nível de financiamento. E quando eu fiz a simulação, o que acontece? Você tem algumas regras que te auxiliam a utilização do FGTS. Você não precisa pagar a entrada e usar o seu FGTS 100%. Você pode deixar uma parte e você pagando parcelas. Então, de repente, assim, você tem lá 100 mil de FGTS, você utiliza 60 mil, mais uma entrada e tal, compra imóvel. No mês seguinte que você comprou, você já utiliza uma porcentagem do seu fundo de garantia
e você paga só 20% de parcela. Entendeu? Então, uma parcela que ficaria 2.000, você vai pagar 20% daquela parcela durante um tempo. Você vai pagando 400 durante 3, 4 anos e vai descontando daquele vai FGTS. Vai descontando do seu FGTS, Eu mesmo não sabia disso. É interessante porque Também às vezes FGTS, você quer comprar... Nem eu. Irrelevante essa informação. A Marcela sabe disso bem, a minha esposa. Mas, Filipão, olha só, esse podcast aqui, a gente também, a gente resolve falar a realidade. E, cara, não foi só vitória, só vida. Não. Vamos partir aí um pouco, não que a gente queira aqui ficar falando derrota, mas vamos botar um pouquinho as dificuldades que você teve ao longo desse período, principalmente depois de aberta a empresa. Qual foi a maior dificuldade que você passou lá? Que você se lembra, assim, de, meu irmão, querer voltar para ser corretor? Pô, graças a Deus eu sempre tive a minha esposa do meu lado, né? Bruna Martins, @Bruna Martins. Manda um abraço para ela aí. Fez até o jabá. Pá. Bruna, um abraço para você. Maravilhosa. E, poxa, do tempo que eu abri imobiliário, ainda peguei o boom imobiliário. De 2010 até 2014 ali. E aí você estourou de vender na imobiliária? Estourei de vender, velho. Vendia pra caraca. O primeiro imóvel que eu vendi na minha imobiliária, se eu te falar, você não vai acreditar. Pra quem que foi? Do Pio, o Felipe. É mesmo? Pio, legal. Foi maneiraço. Você me ligou, falou, poxa, eu quero vender meu apartamento no conforto. Né? Eu morava ali na rua. E eu tava na caixa com o gerente. Aí legal. Eu falei, poxa, você tá querendo comprar um imóvel aqui em Volta Redonda, né? O gerente veio de outra cidade, levei e comprou. Aí vendi o apartamento do Felipe. Aí, Felipe Sanches, né? Felipe Sanches. Um abraço aí. Abraço, Filipão. Aí... Pô, eu fui fazer o contrato na imobiliária, né, cara? Eu falei, pô, vou fazer uma logo maneira. Metade da folha era logo da... Entendeu? Eu não sabia muito bem mexer. Se ele pegar o contrato lá, vai ver que metade da folha é a logo da imobiliária e as letras... Você nem queria aparecer, né? Não, vou fazer. Tem que ser em todas as folhas. O contrato de 5 folhas. Tirei a logo, ficou 2. Aí, logo depois, eu vendi um terreno pra ele... E ele construiu uma casa, instruí, poxa, passei a arquiteto, então foi bem maneiro. Aí eu vi que, poxa, daria para eu não só ser um corretor, mas ser um consultor maneiro, ajudar bastante. Mas no começo foi bom, cara, foi muito bom. Quando eu saí da Você pegou um período bom aí de quanto tempo? Bom, cara, de 4 anos. 4 anos, estourando. Sem ter crise financeira, sem ter crise em nada. Dinheiro guardado, comprando um carro bacana, comprei minha casa. Eu lembro que você também constituiu um patrimônio nessa época. Nessa época eu saí do aluguel, comprei minha casa. Tirou uma onda danada com a gente na cidade aí. Comprei até uma casa que o Baquinho construiu, o André construiu, o André Olotti construiu, comprei. E, poxa, foi muito maneiro. Quando chegou em 2015... Que foi a sua primeira crise imobiliária? Foi muito... Foi nacional essa crise? Foi. Nessa época, a Dilma era presidenta e ela foi reeleita. E logo depois teve o impeachment. Tempo bom, hein? Saudade da Dilma. Entendeu? E logo depois teve o impeachment. Corta aí, Serginho. E quando teve mais ou menos voltada essa época do impeachment, eu lembro, cara, que fechou em janeiro e fevereiro, eu tinha uns 5 contratos na caixa para assinar. O juro subiu, não tinha verba. É mais ou menos o que tá acontecendo hoje ou não? Não, hoje tá bom. Hoje tá bom? Tá. Assim, hoje... Porque a taxa tá uma absurda. A taxa de juros tá alta. O poder aquisitivo da população aumentou bastante. Né? As vendas continuam, mas a gente não está vivendo uma crise imobiliária. Tá, aí volta lá. Existe uma diferença entre a taxa de juros alta por causa de uma crise e a taxa de juros alta por causa de uma correção. Né? Acho que o que a gente está tentando fazer agora, sem tentar defender o governo, até porque eu não entendo de política e nem muito menos de economia, mas acho que o que a gente está passando agora é uma correção de coisas que foram ficando para trás, né? E nem sei se é a metodologia certa. Mas agora não tem como você baixar a taxa de juros mais, porque precisa vir dinheiro de fora. O investidor de fora precisa colocar dinheiro aqui, e o investidor de fora só põe dinheiro aqui se os juros faltam. Né? Exatamente. É o risco, né? O risco Brasil. E aí, tu tava capitalizado? Tava. Na época que aconteceu a crise? Tava. Então não te afetou? 2 anos de crise me afetou. Pode crer. Entendeu? Não estava capitalizado o suficiente. Nessa época, você lembra que no começo eu falei que a gente tinha alugado um escritóriozinho pequeno para abrir correspondente. Só que nessa época eu já tinha alugado mais 5 salas. Então eu tinha a sala da frente, que era só de correspondente, e eu aluguei mais 4 salas que eram... Teu negócio cresceu muito, né? Era interligado, engraçado que você, sendo corretor, você estava alugando.
Nunca passou pela sua ideia, tipo assim, vou comprar esse aqui, vou comprar aquele ali? Em ponto comercial, assim, o proprietário não vende, né? A pessoa bem antiga não vende imóvel. Porque é renda certa. É muito difícil. E essa onde eu tinha a minha imobiliária, o dono do prédio inteiro, era dono praticamente daquele quarteirão inteiro ali no Retiro. E não vendia nada, entendeu? Não vendia nada. O aluguel barato, ele mantinha o aluguel barato, não era muito de fazer manutenção e tava sempre alugado. Aí na época eu ainda tinha eu hoje eu acho que eu vendo a minha casa, mas não vendo as minhas comerciais. O comercial é a grande vantagem, né, cara? Nunca para. E o GPM do jeito que tá, a correção do aluguel é pelo GPM, só vai corrigindo mais alto. Até peço aí pros proprietários dar uma força também quando tiver muito alto, pro inquilino, né, pra tentar fazer um bem bolado, mas tem muito né, fazendo, porque se seguir GPM hoje, cara, o cara triplica o aluguel do candango, não, e não a vai. pessoa fica agarrada, né, é difícil de pagar, né. E aí, nesses 2 anos, cara, bota aí na prática, o que a F. Martins fez, o que o Felipe junto com a Bruna fizeram para prosseguirem no mercado? Primeira coisa é diminuir custo, né, cara? Diminuir custo. Como eu tinha somado, ele dava 4 salas, eu entreguei uma sala, saí de uma sala. Diminuiu o aluguel. Quando eu saí de uma sala, cara, eu tive que dispensar 3 funcionárias. Entendeu? Ainda fiquei com uma, mais antiga, nem queria desfazer, não. Mas aí tive que dispensar. Aí, quando você é empresário, você é dono de empresa, aí você começa a passar uma crise, você vê que o negócio tá ficando complicado, você, eu já vou diminuir meu custo aqui. Aí, quando você tem que dispensar um funcionário, é horrível. Porque, primeiro que ela depende também daquela grana. Com famílias, né? Depende daquela grana. E segundo, cara, que quando você manda alguém embora, você tem que pagar muito pra pessoa ir embora, porque a pessoa tem os direitos, então você tem que pagar. Então você manda 2, 3 pessoas ali, eu fui descapitalizando, entendeu? Fui só descapitalizando, e a venda não acontecia, cara. Parou mesmo? Parou. Não foi só pra mim, entendeu? Nessa época, muitas imobiliárias fecharam, muitos donos de imobiliário viraram corretores de outras imobiliárias, né? Na época eu tinha um carro bacana, eu tava até construindo umas casas pra vender, eu tive que abortar a missão também. Aí eu peguei e vendi o carro que eu tava, peguei um carro mais barato. Então você não tem esse problema de baixar padrão, irmão? Não tinha tem, Marajó, né? Se tiver que voltar pra Marajó, eu volto, a gente veio, né? Maneiro isso é difícil. Se tiver que voltar pra Marajó, eu volto, com muito orgulho, entendeu? Esses dias aí quase que eu comprei uma Marajó, só pra dar cavalo de pau. A galera da Arena 22 aí, quase peguei uma Marajó. Maneiro. Mas aí, cara, o que acontece? Fui tendo que mandar embora, diminuindo o espaço, até chegar a um ponto que eu já não estava vendo tanta solução ali mais no ambiente que eu estava. Eu precisava mudar de ambiente. Eu tinha que mudar de ambiente. Eu já estava ali há quase 9 anos, 8 anos, quase 9, ali no escritório do Retiro, do lado da Caixa Econômica, na Sávio Gama. Era grande, conhecido ali, bem bacana mesmo. Tinha bastante cliente, mas só que a gente estava vivendo uma crise. A pessoa até queria comprar, mas não conseguia comprar. Eu queria ajudar, eu queria fazer. O que eu vendia num ano, a quantidade de imóvel que eu vendia somada imobiliária num ano, eu estava vendendo... Desculpa. A quantidade de imóvel que eu vendia num mês... Tá vendendo em um ano. Eu estava vendendo em um ano. Caiu demais mesmo. Um exemplo, se eu vendia 7 imóveis no mês, eu estava vendendo 7 imóveis por ano. Nossa. Aí você diminuiu o custo... Mandou uma galera embora. Mandei, fiquei sozinho. E continuou no Retiro ou você já partiu lá pro... Não, continuei no Retiro. Ficou só eu e minha esposa trabalhando, sem corretor, sem funcionário, só segurando a onda ali. O que entrava era para pagar o aluguel, pagar o condomínio, pagar as despesas, escola de criança, né? Aí nessa época ainda, minha esposa tinha acabado de ganhar nosso segundo filho, minha filha Liz, ela já estava com 1 ano e pouquinho. E meu filho já tava lá com seus 6 anos. E, uma correria, né, cara? Porque, sou novo, eu não passei por um curso, assim, não passei por uma faculdade para entender como é que é ser empresário. Eu não passei, não fiz... Né? Como é que funcionam os altos e baixos, né? Então eu fui indo porque eu fui no fluxo, né? Normalmente assim, a gente vai crescendo, que a gente vai crescendo no fluxo. Lógico que a gente faz conta, a gente tenta estudar um pouco mais sobre o mercado, que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo é melhor, se eu ficar nesse ponto é melhor para mim. E basicamente, cara, lá no Baqui, com o Baqui, você não pegou um período de baixa lá?
Não peguei um período de baixa porque eu já era baixo, né? Eu já não tinha grana, então... um período de baixa do mercado. Um exemplo assim, cara. Eu já morava com os meus pais. Eu não tinha tanto custo. Se eu vendesse um imóvel ou não vendesse nenhum, não fazia tanta diferença pra mim, entendeu? Meu custo era baixo, eu não tinha custo, entendeu? Você já começa seu mês devendo 10 mil, né? Esse é o mínimo, né? Essa é a parada. A gente começa o mês vendendo 10. E o mês que a gente só ganha 10, a gente já fica muito preocupado porque você não conseguiu pagar seus 10. Não, primeiro você não consegue pagar seus 10, porque você tem outras prioridades também dentro desses 10. Então você já fica devendo. Entendeu? Então, assim, foi uma época muito difícil. Passou muita coisa pela minha cabeça de parar, de voltar para talvez Chegou a passar pela sua cabeça de fechar as portas? Passou por conta da crise que não acabava, trabalhando pra caramba. Tinha tempo que tinha dias que eu não tinha dinheiro nem para botar gasolina no carro, poxa. Ligava um cliente para ser atendido. Eu falei, pô, como é que eu vou lá atender ele? Entendeu? Aí minha esposa, e aí, o que você fazia numa hora dessa? Cara, minha esposa ela foi tendo estratégias assim de trabalhar com algumas coisas separadas, né? Começou a fazer vendendo laço de cabelo de criança, coisas assim. Legal. Aí foi dando uma girada. Foi dando uma complementada na renda. Ela falava, poxa, tem que entregar um laço lá no Belvedere. Puxa, aí levava no Belvedere o laço, já atendia o cliente por lá também. Legal. Entendeu? Aí foi dando um giro, cara. Porque a gente tinha que se manter. Eu sabia que eu tinha que me manter. Eu já tinha vivido momentos muito bons na parte de imobiliária, tanto como sendo corretor, quanto com a minha imobiliária. E tudo na vida é um ciclo, né? É o tal do Fibonacci, né? Você tem a retração e depois tem a ascensão. É isso aí. Cara, caiu agora... O grande erro que eu vejo da maioria dos empreendedores, e é a mesma coisa para os investidores, é a mesma coisa para quem está tentando aprender um negócio novo, é que o cara desiste na baixa. Na baixa. O cara foi lá e comprou ouro a 1.000, e aí o ouro caiu para 700, e ele fala, perdi dinheiro, vou vender. E ele não segura. A minha ideia nessa época era ganhar só para me manter. Manter a prestação de casa, aluguel da isso foi lá em 2015, né, que você falou. 15, 16 e 17. Aí passou esse tempo, a gente passou por pandemia, a gente sempre fala sobre pandemia aqui, mas e sucesso? O que pro Felipe hoje, o Felipe olha para a história dele, olha para outras pessoas, como é que você define sucesso? O que é sucesso para você? Eu sou um milagre, irmão. Olhando para minha vida, eu sou um milagre. Saindo de onde eu saí, hoje estando onde eu tô, eu não sou milionário, eu não sou rico, mas eu sou um milagre. Vivi coisas, assim, épocas muito, muito loucas na vida, que infelizmente amigos meus já morreram. E eu tô aí. Passei por várias situações, trabalhei com várias pessoas, que as pessoas, poxa, hoje estão, assim, não estão... Tem tanto potencial, mas não consegue definir realmente o que é da vida. Eu defini, cara. Eu sou empresário, eu sou dono de uma imobiliária, sou um corretor, me considero o melhor corretor de Volta Redonda. Pode ser que eu não seja, mas eu me considero. É isso. Esse é o caminho. E se eu for abrir uma imobiliária lá no Rio de Janeiro, eu vou me considerar o melhor corretor do Rio de Janeiro. Porque é isso que eu sei fazer. Você se especializou e botou isso pra... Você quer morrer fazendo isso hoje? Cara, eu quero continuar trabalhando na morrer, que eu digo, é fazer até o fim da vida. Continuar trabalhando na corretagem. Vai chegar uma época que eu vou conseguir alcançar o objetivo de ter uns imóveis de aluguel para poder dar aquela rendinha na crise, né? Quando tiver a crise, eu tenho um aluguel. A renda passiva, né? Uma rendazinha que deixa você tranquilo. Eu já consigo conciliar, já tenho alguns assim que já me traz uma estabilidade. Mas a minha ideia é, poxa, expandir a minha imobiliária, abrir uma imobiliária agora em Cabo Frio. Vai abrir lá? Tá certo lá? Grande chance. Que legal. Eu cheguei a comentar com você. Você falou comigo. Tô querendo muito agora abrir uma filial lá. Acredito que vai dar tudo certo. Já tô adiando, já tem 2 anos. E Cabo Frio é uma parada interessante, né? Verãozão, bum, aluguel pro ano inteiro. Aluguel, é venda, cara. Ali tem um mercado que dá para poder explorar legal, entendeu? Então eu tô com essa ideia. Mas dentro de tudo isso aí, eu vejo que, poxa, quando eu pensei em mudar, eu falei, poxa, eu preciso mudar. Eu falei, eu vou mudar. Eu entreguei a imobiliária que eu tinha, as salas que eu tinha alugado, e aluguei no Shopping do Aterrado, onde eu comecei. Eu falei, pô, tem que voltar na minha origem. Você fez um recomeço ali, né? Comecei praticamente como se fosse do zero. Assim. Você sente que mudou de público?
Mudei de tudo. Você Até de fez mente. errado? Até de mente. E você desfez patrimônio também na época, não desfez? Teve que desfazer. Depois eu comprei de volta. Legal. Mas tive que desfazer, não O tinha que, como. o que também é uma lição interessante, né? Muita gente para na decepção do se desfazer. Cara, me desfiz esse imóvel. O cara tá com 40 anos de idade. Pô, eu tive que me desfazer disso. Meu irmão, no 50 você compra de novo. Nossa, mãe de Deus, rapaz. 3 anos depois eu comprei de volta, entendeu? Eu não consegui isso ainda não, mas tá chegando nos 3 anos. Eu pretendo não, cara, fazer isso também. A vida é uma É cíclica, caixinha né? de surpresa. A vida é uma caixinha de surpresa, Joseph Klimber. É isso aí, entendeu? Então você vai se surpreendendo com as coisas que vão acontecendo o tempo inteiro. Entendeu? E de repente, na hora que eu percebi, o imóvel tava no meu colo de novo. Tá aqui, Legal. Toma aí. Toma, me dá. É meu, Vai de volta. Cheguei Cara, em casa, felizaço. Eu escuto muito o Kiyosaki falando, né? Nas coisas que ele fala, que eu sigo, o cara que escreveu o Pai Rico, Pai Pobre. E ele fala muita coisa sobre economia moderna e tal. E uma das coisas que ele falou há muito tempo e me marcou é o seguinte: o pobre usa dinheiro, o rico usa crédito. Isso aí. Exatamente. Filipão, obrigado, cara. Você tem mais alguma coisa que você queria colocar pra gente aí, que você acha que é viável? Mandar um beijo pra sua mãe, pro seu pai, igual o show da Xuxa? Quero mandar um beijo, sim, pra minha mãe, meu pai, tio Jorge e Dalina. E pros filhos também, como é que é o nome dos filhos? Minha esposa Bruna, meu filho Lucas, Bruna. minha filha Liz. Quero mandar também um abração pro pastor Sidão da Rampa, pastora Raquel. Legal. Essa galera tão fechada comigo, fechado com eles o tempo inteiro. Um abração pra eles aí. Lá da Rampa, da Projeto Vida, Apóstolo Joel. Maneiro. É show, cara. É bom demais. Show de bola. Obrigado aí pela sua presença. Eu acredito que colaborou bastante aí com a galera. Vários ensinamentos. Chique. Não é não, Pedrão? Chique. Também quero mandar um abraço pro Baqui, né, André? O Baquizão. Que me colocou Baqui, nós estamos te aguardando aqui. Aí. Pode vir. Vem falar aqui que a gente vai separar umas 5 horinhas pra você. É o dia inteiro de podcast. Serginho, mais uma vez, obrigado. Fica sempre atrás das câmeras, mas você não passa despercebido, hein, meu amigo. Na moral, galera, se você gostou do episódio, curte, comenta, compartilha. Vamos espalhar essa mensagem aí, porque o Brasil está fervilhando de pessoas com ótimas ideias, paradas dentro de casa assistindo série no Netflix. Você não vai ganhar nada com isso. Valeu. Valeu.